Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Cláudia Souza, sejam bem-vindos ao meu canal Amor é a Palavra. E a história de hoje será uma história de um grande líder bíblico, um homem que foi treinado pelo homem que libertou o povo do Egito, do domínio de Faraó. E este líder também ele foi treinado pelo próprio Deus, que abençoou todas as suas batalhas. E ele foi tão encorajado por Deus que Deus deixou várias palavras para ele, para que ele não pudesse fraquejar em suas batalhas. Vocês vão achar a palavra lá em Josué 1:5-6, a palavra que o próprio Deus deixou para este líder. Ninguém poderá resistir a todos os dias de sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi a seus pais. Então, gente, hoje eu vou falar então de Josué, ou seja, Oséias, Então, o seu nome original era Oséias, e Moisés, quando ele começou o ministério dele, passou o nome dele a ser chamado, então, Josué. Então, quem foi Josué, Então, Josué, ele nasceu na terra de Gósen. E, originalmente, igual eu falei, o nome dele era Oséias. Ele era filho de Num, que era um servo de Moisés, Era um amigo de Moisés, um servo fiel. Então, Josué, ele ficou aos cuidados de Moisés, durante muitos anos, durante aproximadamente uns 40 anos. E Josué, ele é da tribo de Efraim. Vocês vão encontrar isso em Reis 17:1, Oséias 1:10. E o nome de Josué, ele é a mesma forma grega do nome de Jesus, que significa o Senhor salva. Então, Josué, ele é um assistente pessoal de Moisés, Como eu falei, ajudou ele em várias caminhadas, em várias batalhas. Ele viu vários milagres ao lado de Moisés, Os milagres das 10 pragas do Egito, todos aqueles milagres que foram feitos no Egito. Então, ele acompanhou Moisés em toda a sua jornada, Então, e a partir disso, ele conseguiu, então, ser uma pessoa centrada. E como Moisés, ele aprendeu a ter vários traços do comportamento de Moisés, Que um dos traços que ele herdou de Moisés é a paciência, a tolerância, a mansidão e a fé, Então, ele herdou esses traços de Moisés porque ele andou muito com Moisés, aprendeu muito com ele e foi também instituído pela liderança de Deus, Então, Josué, ele foi então designado como representante então da tribo de Efraim, E Josué, ele também foi um dos primeiros espias da primeira missão de quando ele foi vigiar a terra prometida, em Canaã. Então, ele, ao lado de Caleb, eles foram os 2 espias, foram 12 espias, na verdade, para poder consultar a terra, que Moisés enviou eles para ver se a terra era uma terra boa, saudável, que é a terra que Deus tinha prometido para eles. E desses 12 espias, somente Josué e Caleb que trouxeram para Moisés coisas boas da terra, Teve uma visão mais ampla da terra, Mostrando que a terra era uma terra frutífera, abençoada, uma terra boa, Os outros 10 espias já trouxeram várias coisas ruins, falando que a terra não prestava, várias reclamações. Então, até nisso Deus abençoou Josué, Que então Josué e Caleb foram os que tiveram esse relatório militar,
de que a terra era muito boa, né? E que realmente era a terra que o Senhor tinha prometido para eles, que valia a pena voltar e ganhar a batalha nessa terra. Então, oficialmente, Josué foi então o escolhido, né, como sucessor de Moisés, porque ele sabia que Moisés não ia poder herdar a terra, né? Então Deus deixou que Moisés pudesse ver a terra, mas não pudesse entrar na terra. Então que a conquista daquela terra seria através de Josué. E assim então a liderança de Josué, né, foi coordenada então pelo sacerdócio de Eleazar, que é o filho de Arão. E publicamente Moisés então advertiu a Josué, né, que ele fosse forte e corajoso, assim como Deus também depois, mais tarde, deixou a palavra para ele, para poder encorajá-lo, porque no início de sua missão ele teve muitas inseguranças, né? Como ele era como ele ainda estava no início da sua missão, apesar que já tinha herdado várias experiências com Moisés, ele ainda estava inseguro. Então ele achava que não era capaz, que talvez ele não ia conseguir. Mas Deus o escolheu e ele foi obediente e conseguiu então conquistar as batalhas que Deus colocou em suas mãos, né? Então, após então a morte de Moisés, Deus então mais uma vez renova a fé de Josué, encorajando ele, né, na véspera da invasão para Canaã. Isso vocês vão encontrar em Josué 1, 5, 6 e 9, onde que Deus fala: ser forte e corajoso, porque tu herdará a terra para este povo, né? Então Josué, ele venceu então várias batalhas, entre elas a cidade de Ai, né? Também a cidade de Jericó e Julgai. A cidade de Jericó foi uma das que ele teve mais repercussão, né? Porque a cidade de Jericó, ela tinha muros muito altos, né? Era uma cidade muito fortificada. E Josué, então, ao lado de Caleb e com as outras pessoas que estavam ao lado dele, sob a liderança de Deus falou que ele era para ele dar 7 voltas, né, naquele muro com a Arca da Aliança, né, que ele tinha que dar a volta. E o muro, a cidade era muito grande, então que no 7º dia ele conseguiria invadir aquela cidade, né? Mas na primeira vez que Josué manda 2 espias para observar a terra, como Moisés mandou 12, Josué já enviou 2. Esses 2 espias, então, eles tiveram problemas quando eles foram espiar essa terra de Canaã, que já foi bem mais depois, né, após a morte de Moisés. E então eles iam ser pegos, né, pelos cananeus. Então eles esconderam na casa de uma mulher, de uma prostituta, né, que escondeu eles. Essa mulher foi usada por Deus, né, para esconder esses 2 homens. E aí, quando os soldados cananeses vieram para poder pegar os 2, porque ficaram sabendo que eles estavam vigiando a terra, essa mulher, de nome Raabe, ajuda esses 2 homens. E ela pede para que eles prometessem que quando eles fossem chegar e conquistar a terra, que eles pudessem salvar ela e a sua família. E assim foi feito um contrato, né? Eles firmaram um contrato verbalmente, esses 2 homens, para que quando eles invadissem a terra, eles ajudassem ela a sair daquele lugar, ou não deixassem com que eles matassem ela. E assim Josué, né, ele prometeu para essa mulher, eles cumpriram, né, ajudaram ela assim que a terra foi invadida. E isso foi uma coisa muito bacana, né, desses espias israelenses, que conseguiram ser salvos por uma mulher, né,
que era uma mulher na época, né, que estava à margem da sociedade. E Deus usa as pessoas do jeito que Ele quer e quem Ele quer para ajudar, né, o povo de Deus. Então, Josué, ele foi um grande guerreiro, né, um lutador, vencedor de várias batalhas. E Deus abençoou ele com muita coragem, né? E por causa da coragem e valentia que ele foi adquirindo ao longo das batalhas. Também Deus escolheu ele por causa da sua humildade, né? Humildade, obediência e fé. Josué era um homem de muita fé. Então tudo ele recorria a Deus, né? Em tudo aquilo que ele buscava, ele recorria a Deus. Então por isso Deus o justificou, né? Ele era então um habitante, ele também era habilidoso, né? E ele era estrategista, né? Ele era um estrategista militar. Então Josué, ele foi adquirindo tanta experiência, né, com as batalhas, que ele ficou assim como imbatível. E Deus prometeu para ele que onde ele pisasse os pés, a planta dos pés seria conquistado. E assim Deus o abençoou ele, né? E ele venceu a batalha contra os amorreus. Então, teve um dia que ele foi para conquistar essa batalha contra os amorreus, que a batalha estava muito cansativa, né? E ele achou que ia perder. E aí ele pede a Deus para parar o sol. Parar o sol para que o dia pudesse prolongar, para que eles continuassem batalhando pela cidade. E assim Deus abençoou, né, que através, ele profetizou e pediu a Deus, o sol parou no meio do céu, né, o céu e a lua. Então o dia ficou como se não tivesse noite. Então ele ganhou muito tempo para poder conquistar aquela batalha. E assim foi a força de Deus sobre ele, né, foi muito grande, como que pôde parar o sol, né, só Deus mesmo através da vida dele. Josué também foi muito importante porque ele fez a divisão das terras. Quando eles chegaram, foi conquistado Canaã, a terra prometida, Josué então fez a divisão das tribos, das 12 tribos de Judá. Então, essa terra então foi dividida por Josué, né, que conseguiu fazer a divisão certinha para cada tribo. Então, Josué teve vários processos, né, na vida dele, em que ele foi se fortalecendo, ele foi criando confiança. E é assim que Deus faz conosco também, né? Quando a gente é obediente, quando a gente tem fé, Deus vai nos capacitando, né? Então, como Josué era um rapaz, um homem inseguro, e mesmo ele estando ali acompanhando Moisés em todas as suas lutas, em todos aqueles milagres que ele viu, que Deus fez durante os 40 anos no Egito, ainda assim, ele era um jovem, né, que tinha ainda suas inseguranças. Então, Deus o capacitou. E eu quero falar que Deus pode fazer isso conosco também. Quantas vezes que nós estamos batalhando por algo ou por alguém, né? Ou pelas nossas vidas mesmo, e a gente vai se sentindo fraco, desmotivado, a gente vai sentindo que a gente luta, e não consegue, às vezes, resultado, né? Mas essa palavra da história de Josué nos encoraja a ter fé e conseguir melhorar a nossa situação, né? Porque se Deus foi com Josué em todas as suas batalhas, porque reconheceu nele um homem humilde, paciente, bondoso, um homem que era obediente, de muita fé, Deus pode fazer isso com você também, comigo, né? Então, que as nossas lutas, que as nossas batalhas não sejam perdidas, né? Que nós tenhamos fé e segurança e ter essa palavra que Deus deu para Josué de ser fortes e corajosos, né? Nós não podemos desistir, mesmo diante de situações que nos levam a
a desmotivar a nossa vida, né? As nossas batalhas. E essa é a história de Josué, uma história pequena, mas é uma história muito rica, né? Igual eu falei. E uma das coisas que a gente pode aprender com Josué é que Josué foi um bom pastor, né? Ele se dedicou ao reino, se dedicou ao povo de Deus, a direcionar o povo de Deus com cuidado, né? Ele confiou em Deus que tudo ia dar certo e deu. Então, outra coisa que ele foi um homem viril, né? Forte, corajoso, gracioso, né? Por causa da docilidade dele, o Senhor achou graça em ajudá-lo, né? À vontade de Deus. Também, uma outra coisa que a gente pode aprender com Josué é que ele era prudente, né? Em várias situações, ele buscava sempre a sabedoria em Deus, na vontade que Deus tinha para poder conseguir. Então, todas as batalhas ele perguntava para Deus, né? Se estava na direção certa, se ele ia conseguir, qual seria a estratégia, né? Você também pode fazer isso. Você pode perguntar para Deus qual que é a sua estratégia, como que você vai vencer, né? Porque é tão pesado às vezes nas nossas vidas, né? Então nós temos que ter essa fé e pedir a Deus direção. E Josué, outra coisa que ele também, a gente pode aprender com ele, é que ele não se contaminou, né? Não foi ganancioso, ele não foi uma pessoa indiferente aos problemas, né? Ele não largou para lá. E ele então foi uma pessoa que dividiu as terras certinha segundo o coração de Deus. Ele não ficou, que ele poderia chegar naquela terra e escolher a melhor parte para a tribo dele, né, de Efraim, mas não. Ele distribuiu de acordo com a vontade de Deus. Então, outra coisa para a gente aprender é não sermos ambiciosos demais, não sermos querer levar vantagem em cima das pessoas, em cima das coisas, para sermos corretos e justos, né, diante de uma liderança sadia. Então, nós temos que ter uma liderança sadia diante de tudo que Deus colocar nas nossas mãos, né? Então, Josué também, outra coisa que achei interessante que aconteceu é que ele conseguiu paralisar o sol. Como que pode uma pessoa conseguir paralisar o sol? Só mesmo um homem que realmente Deus olhou para este homem e teve realmente graça sobre ele, né? Para conseguir fazer ele parar o sol e conseguir vencer. Então, essa pausa que ele teve em parar o sol e prolongar o dia, nós também podemos ser conquistados. Nós podemos conseguir graça do Senhor em algumas situações em nossas vidas, né? Que talvez você ache que é impossível não conseguir algo que você tem buscado há muito tempo, né? Você pode achar que é impossível, mas se Deus conseguiu abençoar Josué parando o sol, o que Ele não pode fazer por você? O que Ele não pode fazer por mim, né? O que Ele não pode fazer por nós? Então, que tenhamos a força e a coragem de Josué, principalmente a fé, né? Para que nós saibamos pedir a Deus com humildade, né? E concluindo, então Josué, ele enfrentou todas as batalhas, ele enfrentou tantas coisas e ele venceu. Ele venceu porque ele não achou que as coisas seriam impossíveis. Ele achou que tudo poderia ser possível debaixo da direção de Deus. Essa é uma outra coisa que a gente tem que aprender com ele, né? Entender que tudo é possível se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus, né? Se nós estivermos na direção do Senhor. Então Josué foi este homem que nos ensinou tanto, né? Que nos ensinou que até o medo a gente tem que vencer, né? Nos ensinou a vencer o medo, a dominar as coisas, né? De forma leal e justa. E
Outra coisa que a gente pode aprender com Josué é que a gente, às vezes, não devemos lutar o tempo todo com as nossas próprias mãos, mas deixar com que Deus lute por nós, né? Quantas vezes que a gente tem sido perseguido nas nossas vidas, caluniados, né? Quantas vezes a gente tem sido passando por vales que a gente nem entende por que está passando, né? Mas Deus sabe. Então, muitas vezes a gente quer, eu mesmo já muitas vezes tentei lutar com minhas forças, como se eu pudesse, né? Mas quando eu descansei no Senhor, eu aprendi com Josué e com vários homens de Deus da Bíblia e mulheres também, com a palavra do Senhor, que quando a gente começa a confiar na direção do Senhor e descansar nele, Ele luta por nós. Ele e seu exército, né? A gente, Deus é maioria, a gente nem precisa de muitas coisas, né? Então, quando a gente aprende a descansar no Senhor, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, nos guia, o Senhor nos livra, né? E o Senhor, Ele completa, né, a missão que a gente veio fazer nessa terra. Então, a história de Josué é muito rica, né? É muito linda. Precisamos aprender a ser esse tipo de pessoa, né? Que conseguiu conquistar o coração de Moisés, o coração de Deus, de todo aquele povo de Israel. E ele foi usado numa época muito importante, né? Uma época que o povo já estava caminhando há 40 anos no deserto, já sem esperança, né? Quantos morreram, né? Nem conseguiram chegar até a terra, né? Porque não confiaram, porque quiseram voltar atrás, né? Não tiveram essa visão ampla das coisas das promessas de Deus. Então Josué, ele morre aos 110 anos, já estava velhinho, foi sepultado na terra de Timate, Timate Será, e fica no Monte Efraim. E ele pôde ver o poder de Deus, né, agindo sobre a terra prometida, agindo sobre o Egito, agindo sobre o povo de Deus, o povo de Israel. Ele soube ser um excelente liderado, né, e líder. Então, ele foi um excelente liderado por Moisés e foi um excelente líder por Deus. E com todas as suas qualidades, né, ele conseguiu vencer, né, na sua coragem, na sua docilidade, na sua bondade, na sua temperança, paciência. Ele conseguiu fazer a vontade de Deus. Então é isso, meus amores. Essa é a história de hoje, né, de Josué. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito rápido, porque é muito grande as histórias que tem que fazer um resumo rápido, mas é uma história para ficar, né, para que vocês possam ler lá o livro dele, de Josué. Ele, inclusive, foi escrito por ele mesmo, né? A Bíblia diz que os tradicionais disseram que foi Josué, o próprio autor do seu livro de Josué. Que vocês possam ler este livro e aprender mais com ele e ter esperança no amanhã, sabendo que Deus conosco é maioria. Amém? Um beijo grande para todos, muito obrigada por ficar até aqui e até a próxima história, se Deus quiser.